Bom, vamos fazer mais um exemplo então. Esse é o exemplo 7.7 do Impropera. Resumindo um pouquinho o enunciado, ele diz: considere um arranjo escalonado para o qual o diâmetro externo do tubo é de 16,4 mm e os passos longitudinal e transversal são SL igual a 34,3 mm e ST 31,3 mm. Existem 7 fileiras de tubos na direção do escoamento e 8 tubos por fileira. Em condições normais de operação, a temperatura da superfície do cilindro é de 70 graus Celsius, enquanto que a temperatura e a velocidade do ar montante são de 15 e 6 metros por segundo. Tá? 15 graus Celsius, 6 metros por segundo, respectivamente. O que ele pede? Determine o coeficiente de convecção e a taxa de transferência de calor para o feixe de tubos. E depois ele pergunta qual que é a queda de pressão nesse caso. Tá? Esquematicamente, nós temos alguma coisa semelhante a isso daqui. Então, um banco de tubos escalonado, ou seja, esse padrão aqui se repetiria de forma intercalada com esse outro padrão, tá? Onde são 7 fileiras e 8 tubos na direção transversal do escoamento. A temperatura dos tubos é mantida constante, como sendo igual a 70 graus. O diâmetro dos tubos D igual a 16,4 milímetros. O passo longitudinal SL é igual a 34,3 milímetros. E o passo transversal ST é igual a 31,3 milímetros. Além disso, ele também informa que o fluido aqui é ar, escoando a uma temperatura de 15 graus Celsius e uma velocidade de 6 metros por segundo. Bom, iniciando. A solução desse problema. Para fazer a solução, vamos trabalhar com a correlação de Joukowsky. E para fazer isso a gente vai precisar utilizar a correção para quando o número de fileiras é menor do que 20. Lembrando então da teoria, essa equação aqui é a correlação de Joukowsky, tá? Na onde essa é a faixa de validade dela, destacando aqui que o número de fileiras deve ser maior do que 20. Nesse caso nós temos apenas 7. E aí, ao fazer isso, nós podemos reescrever essa correlação aqui dessa forma, tá? O Nusselt médio baseado no diâmetro para NL menor do que 20 vai ser igual a uma constante C2 vezes o Nusselt D, para NL maior do que 20, ou seja, multiplicado isso daqui por uma constante C2. Então, aqui nós podemos escrever que simplesmente Nusselt D para NL menor do que 20 é igual a C2 multiplica Nusselt D para NL maior ou igual a 20
E aí a correlação pode ser escrita simplesmente como C2 que multiplica C, que multiplica o Reynolds de máximo, ou seja, baseado na velocidade máxima, elevado a m, vezes Prandtl elevado a 0,36 e que multiplica aqui, por fim, Prandtl dividido por Prandtl S elevado a 1/4. Bom, importante ressaltar que para essa correlação, todas as propriedades exceto, óbvio, o Prandtl S, o qual é avaliado na temperatura de superfície, devem ser avaliadas em TI mais TO sobre 2. Bom, no entanto, a temperatura de saída do escoamento, tá? Ou seja, a temperatura na qual o escoamento deixa o banco de tubos, seria a temperatura que é jusante do banco de tubos, não é fornecida no problema. Então a gente não conhece TO. Se não conhecemos TO, nós vamos estimar as propriedades na temperatura de entrada e começar o processo de cálculo. Vamos avaliar inicialmente um TI e consultando a tabela 4 para o ar, nós temos temperatura em Kelvin, massa específica em quilogramas por metro cúbico, calor específico a pressão constante em kJ por quilograma Kelvin, tá? Importante prestar atenção na unidade, depois nós vamos trabalhar com ela em joule. Viscosidade cinemática, metro quadrado por segundo, condutibilidade térmica, watts por metro Kelvin e o número de Prandtl adimensional. Da tabela, nós vamos encontrar isso para temperatura de 250 Kelvin. Nós desejamos avaliar isso na temperatura de entrada, tá? TI igual a 15 graus Celsius, convertendo isso para Kelvin, mais 273,15, isso vai nos dar aproximadamente 288 Kelvin. Então vamos colocar aqui 288 Kelvin. Na sequência a tabela nos fornece dados para 300 Kelvin e nós vamos precisar do número de Prandtl na temperatura da superfície. E a temperatura da superfície foi dada como sendo 70 graus Celsius, tá? O que nos dá aí aproximadamente 343 Kelvin. Então, nós
podemos colocar aqui também 343 Kelvin e a próxima temperatura fornecida na tabela, 350 Kelvin. Então, apenas repassando aqui os valores, para 250 Kelvin, Pô vale 1,3947, CP 1,006, Ni 11,44 vezes 10 a menos 6. Lembrando que na tabela sempre está aqui Ni vezes 10 a sexta, tá? Quer dizer que é vezes 10 a menos 6. K 22,3 vezes 10 a menos 3. E o Prandtl 0,72. Para 300 Kelvin nós temos 1,1614, 1,007, 15,89 vezes 10 a menos 6. Ficando um pouco desalinhado isso daqui. 26,3 vezes 10 a menos 3. E Prandtl 0,707. Interpolando esses valores, nós chegamos em 1,1217 para a massa específica, aproximadamente 1,007 para calor específico a pressão constante, 14,82 vezes 10 a menos 6 para a viscosidade cinemática, 25,3 vezes 10 a menos 3 para a condutibilidade térmica e 0,71 para o número de Prandtl. Da mesma forma, para 350 Kelvin, o número de Prandtl da tabela é 0,7 e nós conseguimos interpolar a Prandtl para 343 como sendo 0,701. Bom, com isso nós obtemos o primeiro passo, tá? Que são todas as propriedades que vão ser necessárias para a utilização da correlação de Zukowskis. Na sequência, nós temos que verificar a velocidade máxima para poder calcular o número de Reynolds máximo. Para fazer essa verificação da velocidade máxima, voltando lá na teoria, nós primeiro temos que analisar qual é o tipo de arranjo. Se nós estamos trabalhando com um arranjo desalinhado, a primeira verificação que nós vamos ter que fazer é calcular o SD, o passo diagonal ou a distância diagonal, tá? E verificar se isso é menor ou maior do que ST mais D sobre 2. Então, essa distância diagonal aqui, ó, entre centros, tá? Ela vai ser dada por, só ajeitar a folha, SD vai ser igual a SL ao quadrado mais ST sobre 2 ao quadrado, isso daqui elevado a meio. Substituindo os valores, SD vai ser igual a passo longitudinal 34,3 milímetros elevado ao quadrado, mais passo transversal 31,3
milímetros dividido por 2 elevado ao quadrado, e tudo isso elevado a meio. Isso nos dá um SD de aproximadamente 37,7 milímetros. Na sequência, nós temos que calcular o outro termo, tá? Que é ST mais D sobre 2. Isso daqui vai ser igual ao passo transversal, 31,3 milímetros, mais o diâmetro externo do tubo, 16,4 milímetros. Isso dividido por 2 nos dá um valor de aproximadamente 23,8 milímetros. Bom, nesse caso, SD é maior do que ST mais D sobre 2. Isso quer dizer que a nossa velocidade máxima vai estar no plano A1 e não no plano A2. Tá? Lembrando, o plano A1 ele está na direção transversal e o plano A2 está na direção da diagonal. Tá? (37,7 milímetros) é maior do que 23,8 milímetros, que é igual ao ST mais D sobre 2. V máximo ocorre no plano A1, onde esse plano A1 seria qualquer plano aqui nessa seção transversal. Então, lá da teoria, nós vamos ter o V máximo sendo dado pela equação 69, tá? Acontecendo no plano A1, V máximo é igual a ST dividido por ST menos D vezes V. V máximo vai ser igual a ST dividido por ST menos D vezes V, onde o V aqui é a velocidade da corrente livre. Isso daqui nos dá o passo transversal ST 31,3 milímetros dividido pelos 31,3 milímetros menos 16,4 milímetros, que multiplica a velocidade da corrente livre, que era de 6 metros por segundo. Esse termo vai dar uma dimensional, apenas um fator de correção, tá? E fazendo essa conta nós chegamos em 12,6 metros por segundo para a velocidade máxima. Bom, conhecendo a velocidade máxima, podemos calcular o número de Reynolds baseado no diâmetro em relação à velocidade máxima. Reynolds D máximo vai ser igual ρB sobre mim, ou simplesmente V máximo
vezes D dividido por Mi. B máximo 12,6 metros por segundo, que multiplica D 16,4 vezes 10 a menos 3 metros, dividido por Mi, que vale 14,82 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Isso nos dá um Reynolds D máximo de 13.943. Bom, continuando, para poder consultar a tabela 7.7, nós vamos precisar verificar a razão entre os passos transversal e longitudinal. Então, verificando a razão, ST por SL, ST por SL vai ser o passo transversal, 31,3 milímetros, dividido pelo passo longitudinal, 34,3 milímetros. Isso daqui nos dá uma razão de 0,91. Com isso, nós podemos consultar a tabela 7.7. Reynolds D máximo igual a 13.943 e ST sobre SL menor do que 2. Buscando lá na tabela 7.7, nós vamos encontrar para a configuração desalinhado com ST sobre SL menor do que 2, para a faixa de Reynolds D máximo de 10 a terceira até 2 vezes 10 a quinta, o valor da constante C como sendo 0,35, que multiplica ST sobre SL 1/5, e o valor da constante M como sendo 0,6. Portanto, a constante C vai ser igual a 0,35, que multiplica a razão ST sobre SL, que a gente já calculou como 0,91, elevado a 1/5. Isso
isso nos dá uma constante C de 0,34. Da tabela 7.8, para NL igual a 7, nós temos o valor da constante C2 como sendo 0,95. Direto, basta buscar na tabela. Com isso, nós temos tudo aquilo necessário para utilizar a correlação de isocáusticas e calcular o Nusselt médio para o banco de tubos. Zero vírgula 95, que multiplica 0,34 vezes 13.943 elevado a 0,6 vezes 0,71, desculpa, 0,71, tá certo, elevado a 0,36, e isso multiplicando 0,71 dividido por 0,701 elevado a 1/4. Fazendo essa continha aqui, nós chegamos em um Nusselt de aproximadamente 87,8. Conhecendo o Nusselt, nós podemos estimar o valor de H, tá, do coeficiente de transferência de calor médio por convecção para todo o banco de tubos. O H médio vai ser simplesmente o Nusselt D médio, que multiplica a condutibilidade térmica dividido pelo diâmetro. Isso daqui é 87,8, que multiplica o K, que valia 25,3 vezes 10 a menos 3 watts por metro Kelvin, dividido por 16,4 vezes 10 a menos 3 metros. E isso fornece um H médio de aproximadamente 135,4 watts por metro Kelvin. Bom, conhecendo H médio, nós podemos estimar a temperatura de saída do fluido. Tendo que TS menos TO dividido por TS menos TI vai ser igual ao exponencial de menos π, que multiplica D vezes N vezes H, dividido por ρ infinito vezes B infinito vezes NT ST CP infinito. Onde aqui o N é o número total de tubos, o NT é o número de tubos na direção transversal.
ou seja, o N é igual ao número de fileiras, 7 fileiras, que multiplica o número de tubos na direção transversal, que são os 8 tubos. N é igual a 56, NT é igual a 8, ambos dados do problema. Fazendo essa estimativa, nós vamos ter TS, 70 graus Celsius, a temperatura da superfície, menos TO, dividido por 70 graus, menos a temperatura de entrada, 15 graus. Isso daqui é igual ao exponencial de menos π, que multiplica o diâmetro, 16,4 vezes 10 a menos 3 metros, e multiplica o número total de tubos, 56, e o H médio de 135,4. watts por metro Kelvin. Tudo isso dividido por a massa específica da corrente livre, 1,1217 kg por metro cúbico, multiplicado pela velocidade da corrente livre, 6 metros por segundo, número de tubos na direção transversal, 8, passo transversal, 31,3 vezes 10 a menos 3 metros, e o CP, e aí sim, aqui toma cuidado, tá? Na tabela nós colocamos ele lá em kJ por quilograma Kelvin, aqui nós temos que voltar para a unidade básica utilizando joule por quilograma Kelvin, tá? Então o CP de 1007 joules por quilograma Kelvin. Fazendo essa conta aqui, tá? Aqui nós vamos ter 55, já passando para o outro lado, nós vamos ficar com 70 graus Celsius menos TO, vai ser igual a 55 graus Celsius, que multiplica o resultado dessa exponencial, que é de aproximadamente 0,79. Tá? Ressaltando só que esses cálculos não estão sendo executados com digamos, o devido cuidado de manter um número de casas significativas ao longo de todos os cálculos, tá? É só um cálculo aproximado, a ideia é mostrar o procedimento em si, tá? Então, dessa forma, nós temos que o TO vai ser igual aos 70 graus menos essa multiplicação, que nos dá aí aproximadamente 43,7 graus Celsius, TO aproximado de 26,3 graus Celsius. Bom, nesse caso específico, como a temperatura de saída, tá, do ar já numa primeira interação é um valor próximo da temperatura de entrada, isso quer dizer que as propriedades não vão variar muito. Então seria bastante razoável continuar aqui os cálculos e já finalizar o problema. No entanto, eu vou utilizar esse exemplo mesmo já para fazer o cálculo de uma forma mais completa, tá? Ou seja, a forma que você vai utilizar quando o TO tiver uma diferença maior em relação ao TI. Então, conhecendo o TO, nós podemos reavaliar as propriedades
em TI mais TO sobre 2. Vai nos dar aqui 20,6 graus Celsius. Então veja que a variação foi pequena, tá? De 15 para 20,6. Uma variação muito baixa vai dar uma diferença mínima em termos de valores de propriedades. Mas esse seria o procedimento para quando esse valor aqui for um pouquinho mais elevado. Então, de novo, voltamos lá na tabela A4. Tá? Então, da tabela A.4, desculpa, para o ar, considerando a temperatura TI mais TO sobre 2 igual a 20,6 graus Celsius, que é aproximadamente igual a 294 Kelvin, nós temos temperatura em Kelvin. Deixa eu tentar não deixar isso tão inclinado assim dessa vez. Massa específica, quilogramas por metro cúbico. Calor específico a pressão constante, kJ por quilograma Kelvin. Viscosidade cinemática, metro quadrado por segundo. Condutibilidade térmica, watts por metro Kelvin. E, por último, número de Prandtl. Isso daqui, temperatura de 288, os valores que nós já havíamos interpolado. 294, os valores que vamos interpolar agora. Os valores de 300 da tabela para auxiliar na interpolação. E o 343 Kelvin, que é a temperatura da superfície. Então, nós tínhamos 1,1217, 1,007, 14,82, 25,3 e 0,71. Para 300 Kelvin, 1,1614, 1,007. Você vê que o CP varia muito pouco. Então, considerando só 3 casas aqui trabalhando com kJ, a variação é desprezível. 15,89 vezes 10 a menos 6. 26,3 vezes 10 a menos 3 e 0,707. E aí para 343, temperatura da superfície, nosso único interesse é 0,701 para o número de Prandtl. Fazendo essas interpolações, nós chegamos em 1,1415, 1,007, 15,35, vou ajeitar a folha aqui para a tela, 15,35 vezes 10 a menos 6, 25,8 vezes 10 a menos 3, 0,708. Então veja, tá, valores muito próximos, mas isso só acontece porque TI mais TO sobre 2 está muito perto do valor de TI de 15 graus. Continuando, nós vamos recalcular o número de Reynolds. A velocidade máxima não muda, o diâmetro não muda. No entanto, a viscosidade cinemática mudou.
Então o número de Reynolds também vai ser modificado. V máximo, 12,6 metros por segundo. Diâmetro, 16,4 vezes 10 a menos 3 metros. E isso daqui dividido pelo novo valor da viscosidade cinemática, que é de 15,35 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados por segundo. Isso vai nos dar um número de Reynolds máximo de 13.462. Como o número de Reynolds ainda está na faixa 10 a terceira menor ou igual que Reynolds D máximo menor ou igual a 2 vezes 10 a quinta, da tabela 7.7 os valores não mudam, ou não mudam, melhor dizendo, né? Então nós vamos ter C ainda igual a 0,34 e M igual a 0,6. Mesma coisa da tabela 7.8, o número de tubos não mudou, então C2 também não mudou, sendo igual a 0,95. Dessa maneira, nós podemos recalcular o número de Nusselt como sendo 0,95, que multiplica 0,34 vezes 13.462 elevado a 0,6, que multiplica o novo número de Prandtl, 0,708, elevado a 0,36, que multiplica, só ajeitar a folha aqui um pouquinho, Prandtl sobre Prandtl S, 0,708, dividido por 0,701, isso daqui, elevado a 1/4. Então, fazendo essa continha, o novo número de Nusselt é de aproximadamente 85,8. Veja que de novo um valor bem próximo, tá? As propriedades mudaram muito pouco, porque a temperatura mudou muito pouco, então é esperado que o Nusselt mude pouco, assim como o H. Recalculando o valor de H médio, (85,8), que multiplica o novo valor de condutibilidade térmica, 25,8 vezes 10 a menos 3 watts por metro Kelvin, dividido por 16,4 vezes 10 a menos 3 metros. Isso daqui nos dá um H médio de aproximadamente 135,1 watts por metro quadrado Kelvin. Agora podemos recalcular a temperatura de saída. TS menos TO dividido por TS menos TI igual ao exponencial
de menos π, que multiplica dNH médio, dividido por ρ infinito, vezes V infinito, vezes NT, vezes ST, vezes CP infinito, tá? Então, prestando bastante atenção agora, nós não mudamos o valor da massa específica, porque essa massa específica está associada a essa velocidade de corrente livre, tá? Então, a gente não faz alteração disso daqui por um novo valor de massa específica que foi recalculado. Isso daqui é da corrente livre, não muda. Então, isso vai nos dar, subir mais um pouquinho aqui, (70 graus menos TO dividido por 70 graus menos TI, vale 15 graus. Isso vai ser igual ao exponencial de menos π vezes 16,4 vezes 10 a menos 3 metros, 56 tubos, e um H médio agora de 135,1 watts por metro Kelvin. Isso dividido exatamente pela mesma coisa de antes, tá? Então, uma massa específica de 1,1217 kg por metro cúbico, que multiplica 6 metros por segundo. Número de tubos na seção transversal 8, passo da seção transversal 31,3 vezes 10 a menos 3 metros, CP 1007 joules por quilograma Kelvin. Isso nos dá um valor para a temperatura de saída de aproximadamente 26,3 graus Celsius. Ou seja, nós podemos assumir que já convergiu. Não é necessário nenhuma outra interação, tá? Para ter uma ideia, fazendo aqui uma conta com um número de algarismos significativos um pouquinho maior, nós chegaríamos em 26,28 graus Celsius, tá? Enquanto que para a conta passada era alguma coisa em torno de 26,35. Uma diferença desprezível, tá? Ainda mais quando a gente trabalha com correlações com um nível de precisão da ordem dessas correlações. Então aqui nós podemos prosseguir, tá? Para isso, vamos calcular o ΔTLM, a diferença de temperatura média logarítmica. E lembrando, o ΔTLM nada mais é do que TS menos TI menos TS menos TO dividido pelo LM de TS menos TI sobre TS menos TO. ΔTLM vai ser igual a 70 graus Celsius menos 15 graus Celsius menos 70 graus Celsius menos temperatura de saída 26,3 graus. Dividido
15 dividido por 70 menos 26,3. E aí nós temos um ΔTLM de aproximadamente 49,1 graus Celsius. Conhecendo ΔTLM, nós podemos calcular a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento. Então, vamos calcular Q', utilizando a lei de resfriamento de Newton, diríamos assim, modificada para esse caso. Então, Q' vai ser igual a N, número total de tubos, que multiplica o H médio, que multiplica π vezes D, que vai representar a área por unidade de comprimento, que multiplica ΔT Ln. Então, Q' vai ser igual aos 56 tubos, que multiplica o H médio de 135,1 watts por metro quadrado Kelvin, vezes π, 16,4 vezes 10 a menos 3 metros, vezes 49,1 graus Celsius. Lembrando que, como se trata de uma diferença, tá? Sempre lembrar, seria a mesma coisa que colocar em Kelvin aqui. E fazendo essa conta, nós chegamos em algo aproximado a 19,1 kW por metro de tubo. Isso responde à primeira pergunta do problema, tá? E aí falta agora só a estimativa para a queda de pressão. E a queda de pressão pode ser aproximada simplesmente por ΔP é igual ao número de fileiras, tá? Número de tubos na direção longitudinal, direção de escoamento, que multiplica um fator de correção X, que multiplica ρ vezes velocidade máxima elevado ao quadrado, dividido por 2, vezes o fator de atrito, onde o fator de correção X e o fator de atrito são obtidos por meio de diagramas, tá? Ou, no caso da forma como vamos fazer, que está lá no Impropera, vou só numerar a página aqui. Vai ser por meio da figura 7.14, tá? Para tubos desalinhados. Para poder consultar essa figura, nós vamos precisar do número de Reynolds, baseado na velocidade máxima, que nós já calculamos como sendo 13.462. Nós vamos precisar da variável PT, que nada mais é do que um passo na direção transversal em uma forma dimensional, ou seja, SP sobre D. Isso daqui nos dá 31,3 milímetros, dividido por 16,4 milímetros, vai ser igual a 1,91. E vamos precisar de um passo
longitudinal adimensionalizado também é igual a SL sobre D, 34,3 milímetros dividido por 16,4 milímetros, dando o valor de 2,09. E com isso nós temos a razão PT sobre PL. Igual a 1,91 dividido por 2,09. Isso nos dá 0,91. Com esses valores, nós podemos entrar lá na figura 7.14, tá? Lembrando que 7.14 na sexta edição do Impropera. Tá? Na oitava edição é 7.15 essa figura. Então, ó, só repassando essas figuras, que eu não mostrei na parte teórica. Então, aqui nós temos para tubos alinhados, tá? E aqui seria a 7.14 para tubos desalinhados. Então, ele nos coloca aqui, ó, o valor de F para quando nós temos essa situação, formando um triângulo aqui equilátero com SD igual a ST, e quando foge dessa situação, nós temos que utilizar aqui o nosso fator de correção, tá? E ele fica em função de PT sobre PL e de Reynolds T máximo. Além disso, para o fator de atrito aqui, nós temos fator de atrito em função de Reynolds T máximo para as curvas de PT, tá? Então, no nosso caso, PT vale 1,91 e o Reynolds D máximo 13.462. Então, nós teríamos aqui Reynolds 10, 100, 1000, 10.000, tá? Escala logarítmica, escala logarítmica. Aqui seria Reynolds 20.000, então Reynolds 13.000 está mais ou menos posicionado aqui. Deixa eu destacar isso aqui só. Não tem como ter uma precisão muito boa com esse gráfico, tá? Isso seria aproximadamente o nosso número de Reynolds. Vamos subir ele até a curva, que seria PT 1.91. Nós não temos essa curva, mas sabemos que PT igual a 2 está aqui, PT igual a 1,5 está aqui, então vai ser alguma coisa muito próxima dessa curva para PT igual a 2. Encontrou a curva, basta puxar para o lado esquerdo aqui, em direção ao eixo de F. E aqui nós vamos ter o nosso valor de F. Então aqui nós temos F igual a 0,1, F igual a 0,2, F igual a 0,4. Então está entre um valor entre 0,4 e 0,2, muito mais próximo aqui do 0,4, no entanto lembrando que isso aqui está numa escala logarítmica. Então dá para a gente assumir aqui alguma coisa próxima de 0,36 para F. Tá? E aí o fator de correção. Como a razão PT sobre PL é igual a 0,91, é muito próximo de 1, tá? O nosso fator de correção aqui, desculpa, para um Reynolds próximo de 10 a quarta, ou seja, Reynolds próximo de 10.000, e isso daqui também está numa escala log, ou semi-log nesse caso, vai nos dar alguma coisa próxima disso daqui, tá? Então nós vamos ter um número aqui muito próximo da unidade para o fator de correção. A gente assumir aqui 1,05, um valor razoável. Tá? Então aqui da figura 7.14, nós temos F aproximadamente igual a 0,36, X aproximadamente igual a 1,05, consequentemente
A queda de pressão ao longo desse banco de tubos pode ser escrita como sendo número de fileiras 7, que multiplica o fator de correção 1,05, que multiplica a massa específica 1,1415 kg por metro cúbico, vezes a velocidade máxima 12,6 ao quadrado, metros quadrados por segundo ao quadrado, dividido por 2, e multiplicando o fator de atrito de aproximadamente 0,36. Fazendo essa conta, nós chegamos aí a um valor próximo de 240 Newton por metro quadrado, ou 240 Pascal. Bom, com esse exemplo nós encerramos a parte relativa a banco de tubos, tá? E consequentemente encerramos a parte relativa ao capítulo 7. Eu vou disponibilizar para vocês uma lista de exercícios referente a isso. É isso, pessoal. Muito obrigado.